O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Hebreus 1:3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Colossenses 1:15, 16. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Bom, eu não sei se você assistiu o vídeo anterior, mas se você não assistiu, você assista, porque você vai ter, então, como prosseguir na ideia que nós iniciamos no vídeo anterior. Como nossos vídeos aqui não passam de 10 minutos, a gente não tem como concluir uma ideia em um vídeo só algumas vezes, tá? Então a gente passa para um outro vídeo, que é o nosso caso aqui agora. Bom, no vídeo passado, você se lembra que nós falamos que o homem caiu da graça de Deus. O homem, então, passou a viver por sua própria custa, né? Ele é tirado do jardim do Éden e colocado para fora. Esse homem, então, passa a ter dores e aflições e a descobrir ciência, tecnologia, para que ele possa produzir alimento. Coisa que ele não tinha, dificuldades que ele não tinha no jardim, no Éden. E para complicar um pouquinho o problema, né? Para complicar o problema, um problema problemático, como diz uma amiga minha do Rio de Janeiro, Rose Claire, a gente não tem mais referência da imagem que Deus é em nós, que nós precisamos exercer para continuar a obra e continuar o propósito de Deus. Adão, que era a nossa referência, você se lembra que ele desobedeceu e a desobediência foi a porta que abriu-se e o inferno entrou toda nela, entrou todos os demônios e todas as... demônio aqui eu estou dizendo com relação a espíritos mesmo, mas estou dizendo com relação também aos demônios que passou a habitar o homem por causa da sua desobediência. Não demônios espirituais, mas as suas ideologias, sua maneira de pensar, sua maneira de agir. Tanto é que eu disse aqui no vídeo passado que o homem passou então a ter o ser dominante nele, a natureza caída, que significa o controle de um espírito maligno sobre nossa alma. Portanto, ele não tem como produzir mais fruto, então ele foi sufocado. Então, portanto, a linguagem de Jesus e a linguagem do apóstolo Paulo é que o homem nasce espiritualmente morto. Ele ainda tem a imagem de Deus, mas está sufocada lá dentro. Então é preciso que um novo nascimento para que essa imagem volte a fluir, a ter vida, né? Mas aí nós perdemos a referência, não sabemos mais a quem imitar, não sabemos mais a quem referir com relação à imagem. Então Deus encarna e Jesus Cristo se torna a imagem e semelhança de Deus perfeita, porque a nossa está morta em nós, está sufocada, não produz mais nada. Então Jesus vem e demonstra diante de um estado de miséria que nós estávamos vivendo, qual era a imagem de Deus, isso é, qual é o procedimento do homem diante ou perante as coisas que estão nesse mundo. Então Jesus vem e
toma o lugar de Adão como a primeira criação de Deus. Jesus não é a criação, mas ele toma o lugar, ele encarnou e toma o lugar de Adão. Ele vence as mesmas batalhas a qual Adão foi colocado à prova e ele não venceu. Jesus então se torna a nossa referência, o nosso referencial, a nossa imagem, aquilo que nós temos que seguir. É por isso que quando nós crescemos em Cristo, significa que nós passamos a ter a dominância espiritual de Jesus na nossa vida caída. Então aqui nós vemos Jesus, o Deus o trabalho do Deus desse século, que é esse espírito das trevas que a gente fala, que pressiona a vida do homem, tenta o homem a viver uma vida independente de Deus. Então ele cega o homem, o entendimento dos descrentes, para que não veja a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é Cristo. Quem é Cristo? A imagem de Deus. A nossa referência. Em Hebreus diz, o Filho é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Então, Deus então expressa através de Cristo tudo aquilo que nós temos que ser para voltar a dominar, a voltar a crescer e a gerar frutos espirituais, tá? Sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, depois de ter realizado a purificação dos pecados, a qual Adão, abrindo a porta, entrou todos na nossa vida. Ele se assenta à direita da majestade de Deus e ali espera até que o dia que ele possa vir restaurar todas as coisas. Aqui em Colossenses ele diz, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Tá? Não que Jesus seja criado, mas nós, num vídeo mais da frente, a gente vai estar tratando com relação a isso. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as invisíveis e as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridade. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. As coisas criadas foram criadas para que Adão pudesse dominar sobre elas. Você lembra disso lá no texto que nós lemos lá em Gênesis? E o que aconteceu? O homem perdeu a dominância e um espírito contrário apossou-se, tornou-se posseiro, tomando a primazia do homem, passando então a nós ser submisso a uma treva terrível. Jesus vem, raia a luz sobre nós e chama a gente para viver uma nova vida. É isso que Jesus quer de você, é isso que Jesus quer de nós. Num próximo vídeo nós vamos estar discorrendo melhor com relação a esse tema. Que Deus possa te abençoar muito, que essa palavra possa gerar em você uma nova estimativa de vida, possa gerar em você o poder de viver, porque só Deus é o poder de viver. Deus te abençoe e até um próximo vídeo, tá bom?